5 filmes de suspense da Netflix que vão alugar um triplex na sua cabeça. Essa lista não é pra estômagos fracos. E eu já vou abrir a lista com um filme pesado chamado Cabo do Medo, que tem a assustadora atuação de Robert De Niro dando vida a um ex-presidiário que deixa a prisão tentando se vingar do advogado que escondeu algumas provas e por isso ele acabou condenado. Só que esse homem, ele é perverso. Na verdade, ele é um monstro do tipo que habita entre nós. Esse filme é impactante. Mas assim, nada pode ser mais pesado que Holy Spider. É aquele filme que mexe com as nossas emoções, que dá um embrulho no estômago ao contar a história de uma jornalista que começa a fazer uma investigação de uma série de assassinatos envolvendo garotas de programa, e o que ela encontra é a negligência do Estado, mas também a perversidade de um homem, uma perversidade que tem muito a dizer sobre aquele mundo repressor. Esse filme tem algumas das cenas mais impactantes que eu vi no cinema nos últimos anos. E o que falar de As Duas Faces de um Crime? Esse filme, ele ficou muito conhecido pelas suas reviravoltas, mas ele tem uma história tão tensa, tão inquietante, é um suspense psicológico sobre um advogado determinado a defender um jovem acusado de ter tirado a vida de um homem forte da igreja, só que esse jovem parece ter dupla personalidade. A questão é, ele tem mesmo, ou isso tudo seria parte de um plano macabro? A atuação do Edward Norton aqui é simplesmente antológica. Esse quarto filme é angustiante porque ele poderia acontecer com você. Eu tô falando de Na Palma da Mão, que segue os passos de uma jovem que perde o celular após uma noitada, mas um homem bondoso aparece devolvendo o aparelho. Só que na verdade ele não era bondoso não, ele instala um aplicativo e ele começa a invadir a vida daquela mulher. Ele começa a seguir ela, ele começa a se tornar uma ameaça pra ela, só que ela não sabia de nada disso e é muito, mas muito tenso ficar se sentindo observado como a personagem, enfim, é um medo que a gente tem. E eu vou fechar a lista com um suspense original Netflix que me surpreendeu muito. As Cores do Mal Vermelho segue os passos de um detetive que começa a investigar a morte de uma jovem, a brutal morte de uma jovem, e eu gosto como esse filme, ele foge de algumas lógicas bem engessadas do gênero, ao dar voz a essa jovem, ao entender a tragédia dela. Por isso o filme ele é tão impactante, tão trágico e ao mesmo tempo tão surpreendente. E se você gostou das dicas, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Cinemaniac, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!